Hoje eu vou falar sobre um livro que vai mudar a sua vida. Olá do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe, vocês estão no canal Gerando Valor. E hoje eu vou trazer para vocês uma resenha de um dos livros que eu li que mudou minha vida, chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Eu estou começando uma playlist agora nesse canal só sobre livros que eu já li. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve aqui no canal, você deixa seu like e segue a gente também nas mídias sociais, onde a gente posta também sempre uma avaliação dos livros que a gente lê, tá? E deixa nos comentários algum livro que você queira que eu leia, para fazer também para você um comentário exclusivo sobre esse livro, beleza? Fica aqui com a gente que a gente vai começar a resenha desse livro que é fantástico. Bom, para quem não sabe, Napoleon Hill escreveu esse livro em 1938 e ele é tão polêmico que demorou 70 anos para ser publicado. Porra, tudo isso? Napoleon Hill viveu boa parte da vida dele com grandes gênios da época dele. Então eu estou falando de Thomas Edison, eu estou falando de Henry Ford, eu estou falando de pessoas que na época mudaram o modo como a humanidade viam as coisas. E a partir disso ele escreveu diversos livros sobre como ter sucesso, sobre qual que seria o código da riqueza, como é que as pessoas bem-sucedidas chegam lá. E toda essa expertise que ele teve foi de bagagem para ele conseguir escrever esse livro aqui. Bom, e o livro começa mais ou menos contando essa jornada do próprio Napoleon Hill. Então ele é o personagem principal desse livro. Então ele conta que desde o começo da vida dele ele teve muitos altos e baixos, até que ele conheceu um cara muito influente nos Estados Unidos e esse cara apresentou ele para essas pessoas que são extremamente bem-sucedidas. E a partir daí ele aprendeu diversas coisas com eles e construiu vários negócios. Só que todos esses negócios que ele construiu, ele nunca conseguiu se interessar o suficiente por esse negócio. Então ele entrava no negócio, fazia muito dinheiro com aquele negócio e dava um certo período de tempo, ele simplesmente se cansava e vendia para sócios, vendia para outras empresas, ele simplesmente desistia de todos os negócios que ele criava. E não é só isso, o Napoleon Hill também conta uma passagem que ele teve síndrome do pânico, porque ele teve um assalto super sério e tal, lembrando que a gente está falando de uma época de 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. Então era um período que a violência não era tão grande como é hoje. Então ele teve um problema com a família dele, não conseguia sair de casa, teve depressão, etc. Bom, até que um dia ele começa a andar em volta de um parque, que ele decide finalmente sair de casa, falando que ele não conseguiria mais ficar do jeito que ele estava. E ele começa a ouvir uma vozinha na cabeça dele falando para ele ir num certo hotel, que é um hotel muito caro, e nesse hotel ele tem que ficar na suíte X. E ele começa a escutar essa voz sem parar na cabeça dele. Só que ele não tinha dinheiro, porque ele entrou em depressão e perdeu tudo que ele já tinha ganhado na vida dele, e ele não sabia que voz era essa que ele estava escutando, né? Enfim, ele pede dinheiro para um primo dele, e pega esses $5.000, se não me engano, que na época assim era super máximo dinheiro, para ficar uma semana nessa suíte desse hotel fantástico que ele ia ficar. Então ele vai, chega no hotel, sobe na suíte. E é aí que começa realmente o livro. Senta que lá vem a história. Eis que nessa suíte, de repente, do nada, aparece para ele o demônio. Misericórdia! O capiroto, a mochila de criança, o demônio, o diabo, entendeu? Ele aparece para ele exatamente nesse momento, mas não é esse diabo que você está acostumado, não. Não é aquele diabo com 2 chifres, o rabo pontudo com um tridente espetando você. Não é nada disso. Aparece simplesmente uma pessoa, como eu, como você, como todo mundo, que todo do Netflix. O demônio bonitão. And you, my feathered friend, can go to hell. E essa pessoa senta na frente dele e começa a conversar com o Napoleon Hill. E o Napoleon Hill vê isso como uma oportunidade fantástica de conseguir extrair toda a essência desse mal desse cara. E essa essência que o Napoleon Hill quer tirar é justamente também por ele ter já essa experiência de ter entrevistado caras famosos no passado e saber exatamente como chegar nas informações que ele quer. E aí ele decide fazer uma proposta pro diabo. Ele fala assim: diabo, você quer fazer uma entrevista comigo? Só que vai ser uma entrevista real. Você vai ter que me falar tudo que você sabe. E o diabo fala assim: Beleza, eu topo. E aí, pessoal, o legal desse livro é que realmente, a partir daí, o livro vira um jogo de perguntas e respostas. Parece que você está lendo, na verdade, uma entrevista de uma revista e não mais um livro. Eu não sei nem se vai focar, mas eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que fica, ó. Tá vendo? É cheio de perguntas e respostas. Ele pergunta uma coisa, o diabo responde. E assim vai o livro inteiro até o final. E logo no começo dessa entrevista, o diabo já fala para ele assim: olha,
98% das pessoas do mundo são controladas por mim. Então, a partir de agora, nessa entrevista, você vai me chamar de Vossa Majestade. Então, já com essa declaração bombástica, o diabo começa uma entrevista com Napoleon Hill. E desse momento em diante, a missão do Napoleon Hill passa a ser entender como é que o diabo controla 98% das pessoas. E o que faz com que aqueles outros 2% consigam sair das garras dele. Se você já gostou desse livro só por essa parte que eu contei, eu já vou deixar aqui na descrição, você já clica aqui, o link da Amazon, que foi onde eu comprei esse livro. Chegou super tranquilo, super rápido, e foi um dos poucos lugares que eu achei, não é tão fácil achar esse livro. Então você já clica aqui para você garantir o seu. Amazon patrocina nós, inclusive, hein? Tô fazendo jabá de graça aqui. Bom, e a entrevista ela vai pelo livro inteiro. Mas basicamente a pergunta central que o Napoleon Hill fica martelando em cima do diabo é exatamente o que faz com que as pessoas caiam sob seu controle. E aí o diabo dá 3 principais fatores que fazem com que qualquer pessoa entre dentro da sua mente. Porque é assim que ele controla as pessoas, entrando na mente delas. Tá? You know, Lucifer used to be God's favorite angel. A primeira grande coisa que o diabo fala é o medo. Então o medo é um dos principais gatilhos para que o diabo entre dentro das mentes das pessoas, tá? Então o medo aqui, ele não é um medo único, é um medo de qualquer coisa. É o medo de você tentar uma coisa nova, é o medo de você se arriscar para fazer uma coisa que você sempre quis e não faz, é o medo de não fazer também. Qualquer tipo de medo que você sinta é um dos gatilhos que fazem com que o diabo entre na sua mente. O segundo item, que é um dos itens principais que faz com que o diabo entre na sua mente, é a questão de você estar perto de pessoas que pensam da mesma maneira que você. Então, pessoas que têm esse pensamento negativo, de não vai, de não tenta, de etc., faz com que o ciclo das pessoas com que você convive também sejam pessoas negativas que sempre vejam o lado ruim das coisas que estão acontecendo. E o terceiro, que para mim é o mais importante, está relacionado aos hábitos ruins que as pessoas têm. E para essa última nomenclatura, ele dá um nome fantástico, que chama ritmo hipnótico. Mas se você leu o livro, você já sabe mais ou menos do que eu estou falando. Se você não leu, eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que talvez em algum momento da sua vida você já se viu dominado pelo diabo e você não sabia disso. Você duvida? Então presta atenção. So grab a drink, you'll need one. Imagina que você gosta de uma pessoa, tá? Pode ser de um garoto, por exemplo, que você queria sempre chegar nesse garoto. Só que você, sentindo tudo aquilo que você sentia, vocês eram às vezes amigos, só que você nunca dava o próximo passo. Você nunca falava pra ele que você gostava dele. Ou seja, você deixava o seu medo vencer a sua vontade. Então você já se lascava aí de começo. Então, 1 ponto pro demônio, 0 ponto pra você. Aí você vai falar com a sua amiga. E a sua amiga, quando você conta que gosta desse garoto, em vez de ela falar assim, ai amiga, deixa disso, vai lá, conversa com ele. Ela fala o contrário, ela fala assim, É melhor você não falar com ele mesmo, porque a Sandra já tá falando com ele, e aí você vai furar o olho da Sandra, e aí vai ficar difícil pra você, e não sei o que lá. Ou seja, você está com medo e você tem uma pessoa que está do seu lado que incentiva você não fazer aquilo que você supostamente queria fazer. 2-0 pro diabo. Terceiro, você entra num ritmo hipnótico de ficar pensando em todas as coisas que poderiam ter acontecido se você tivesse feito o primeiro passo que você pulou. E pior do que isso, você começa a fazer justificativas ou ficar se conformando com coisas nada a ver para ficar justificando por que você não falou com ele. Ah, mas ele falaria não mesmo pra mim. Ah, mas não ia dar certo. Ah, mas as coisas não iam funcionar do modo como eu tava pensando que iam funcionar. Nada a ver, cara. Você acabou de perder uma linha temporal completa da sua vida só porque você não teve a coragem de dar o primeiro passo lá atrás. Só porque você deixou o medo vencer você. Ou seja, 3-0 pro diabo. Well, I'm the devil. Esses outros exemplos que acontecem, o Napoleon Hill começa a tentar correr atrás da entrevista para tentar fazer com que o próprio diabo revele como romper esse ritmo hipnótico. Como é que a gente sai desse ciclo de coisas ruins que a gente pensa? O cara me deu uma fechada, eu já fico puto, já corro atrás do cara. Não sei o que acontece, não sei o que acontece. Tudo é muito difícil. E por ser muito difícil, a justificativa lá atrás do diabo de 98% da população é controlada por mim, fica mais clara. A gente se entrega a coisas ruins, se entrega a negatividade e deixa esses pensamentos ficarem corroendo a nossa mente e a gente sempre só vê o lado ruim das coisas. Afinal de contas, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que você teve coragem de fazer uma coisa que você sempre quis fazer?
é muito difícil, mas normalmente tudo na sua vida tem 50% de chance de dar errado e de dar certo. A diferença das pessoas que dão certo para as que não dão tão certo assim é que essas apostaram aqui e tentaram, e 99% das outras, ou como no livro diz 98%, nem tentaram por conta do medo. E essa questão do medo é a questão central do livro. Ele fala isso desde o começo da nossa vida. Então, quando a gente é pequeno, a gente sempre é voltado a ter resultados por conta do medo. E nunca pela conta do que aquilo vai servir pra gente de coisa boa. Então você tem que tirar 10, porque senão você é reprovado. Você tem que ter nota boa, senão você não vai ser ninguém na vida. Você tem que fazer uma faculdade, senão você não tem futuro. Então, é sempre essa imposição do medo sobre a gente que faz com que a gente faça as coisas. E nunca é a positividade, ou que aquilo vai agregar na nossa vida, ou como as coisas serão transformadas se a gente fizer aquilo. Então, Napoleon Hill faz até um paralelo com os grandes gênios que ele conversou, para ver os pontos que o Diabo na entrevista comenta, que as pessoas que tiveram sucesso na vida fizeram o inverso. Apostaram de maneira inversa do que vai a maioria das pessoas apostando. E aqui, o que eu estou querendo dizer é que dar certo não significa você, de repente, ter milhões de dólares na conta, ou você ser uma pessoa que tem MBA e os cacete a 4. Não é isso que eu estou querendo te dizer. O que eu estou querendo te dizer no livro é que as pessoas que têm sucesso são as pessoas que rompem com o ciclo hipnótico. Então, necessariamente, se você hoje é uma pessoa que, sei lá, tem uma vida pacata e você sempre quis fazer alguma coisa diferente, ou você tem uma vida aventureira só que queria uma coisa diferente, a ideia de você sair do controle do ritmo hipnótico, de você sair do controle do medo de arriscar alguma coisa nova, vale para todos. O sucesso acontece quando você tem algum propósito naquilo que você está fazendo e para de fazer aquilo por qualquer tipo de obrigação. Então você dá esse pulo, você começa a entender o propósito por trás das coisas que você está fazendo. Então tudo na sua vida tem um propósito. Vou dar um exemplo aqui para ver se explica mais fácil para vocês o que eu estou querendo te dizer. Alguns dos relacionamentos de hoje em dia duram super pouco, mas duram super pouco mesmo. Por quê? Porque as pessoas esquecem o propósito pelo qual elas estão juntas. Então esquece tudo o que aconteceu, esquece o que está dando certo. As pessoas não entendem que para você ter um sucesso em alguma coisa, você vai passar por diversas provações. Então vai ter muitos momentos em que tudo vai dar errado. E aqui tem um conceito citado no livro que é fundamental. Ele diz o seguinte, ele fala que o fracasso é uma coisa inventada pela sociedade. O fracasso real ele só existe quando você desiste. E as pessoas não entendem que, às vezes, uma coisa para dar certo, ela precisa dar errada 1 milhão de vezes. E aí, na 1.000.001, é quando essa coisa funciona. Thomas Edison contou isso para o Napoleon Hill em uma passagem do livro, que ele tentou tantas vezes, e quando ele estava muito perto de desistir, ele respirou fundo e falou, não, vou continuar tentando. E o continuar tentando dele fez com que, no final, ele fosse tão bem sucedido quanto ele foi e tivesse inventado tantas coisas quanto ele inventou. Então, o fracasso, como a gente conhece, ou como a gente às vezes julga uma pessoa, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, não, ela fracassou. A pessoa, ela faliu um negócio dela, ela fracassou. Não, cara, ela só vai fracassar de verdade quando ela simplesmente se entregar. Ela falar que aquilo é o fim para ela. Então, acabou, não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui chorando e entrando no meu ritmo hipnótico de que as coisas não deu certo porque o fornecedor não comprou, porque o meu chefe era ruim, porque as coisas não funcionaram. Não, cara, as coisas não dão certo porque você errou em algum momento, ou porque as coisas não eram para dar certo naquele momento para você. Só que o aprendizado que você ganha daquilo é fundamental. O fracasso ensina bastante. As derrotas, que eles chamam de derrotas momentâneas, né? As derrotas momentâneas que você tem no decorrer de um relacionamento, no decorrer de um relacionamento profissional, no decorrer da sua carreira, etc., elas são fundamentais para que você consiga dar esse pulo para o sucesso no futuro. Uma pessoa que sempre vive em águas mansas, ela nunca vai conseguir navegar em mares turbulentos. Então é importante que você entenda que as pessoas que têm vários percalços no decorrer da vida são pessoas que, se não desistirem, elas alcançam o sucesso no final. Bom, e a partir daí o livro dá vários exemplos sobre diversas coisas, desde a nossa infância, passando pela juventude, as nossas vidas profissionais, etc. E até no final do livro, quando o Napoleon Hill finalmente descobre a chave para romper o ritmo hipnótico. Eu não vou aqui dar spoiler do livro para você, no final, ver o que vai acontecer. Então, de novo, o link está aqui embaixo, você compra o livro aqui da Amazon.
Só que, assim, é interessante você ter esse livro e é interessante você compartilhar esse livro com as outras pessoas para que elas entendam que muitas vezes na nossa vida a gente se deixa controlar por forças que, assim, a gente acha que está totalmente fora do nosso controle, só que não, cara. 100% das decisões que acontecem na sua vida são suas. E o medo que a gente tem de realizar as coisas, tá bom, às vezes ele é fundamentado porque, sei lá, você tem muitas responsabilidades, etc. Só que, cara, em algum momento, talvez você tenha que fazer esse pulo, talvez você tenha que ter essa coragem, porque vai ser ela que vai ser decisiva para transformar a vida que você tem hoje. Então, no final do livro, ele fala um pouco mais como você consegue fazer essa transição, sair desse ritmo hipnótico, sair dessa questão de ficar sempre nadando em círculos para conseguir andar para frente. Isso é muito importante que todas as pessoas saibam. E para acabar, né, vou dar uma avaliação. Então, as minhas avaliações também, que estão sempre nas minhas mídias sociais, caso você não me segue lá para você ver também. A avaliação desse livro aqui é 10 de 10, então é um livro nota 10, é um livro que transformou a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês se vocês derem uma chance. Então não se esqueçam, se vocês quiserem comprar esse livro, vou deixar o link aqui embaixo, vale muito a pena você ler e fica com a gente aqui nessa playlist, porque essa playlist vai ter sempre vídeos novos sobre livros que eu tô lendo e é sempre livros que eu acho que agregam valor na sua vida, tá? Então vai ser sempre fundamentado pro tema, que é o tema desse canal, que é gerando valor. Então, galera, é isso aí pro vídeo de hoje. Eu queria agradecer muito se você ficou para ver esse vídeo até aqui. Se você aguentou ver o vídeo até o final, então, por favor, se inscreva aqui no canal. Como vocês já sabem, arrebenta de like nesse botãozinho, porque me ajuda bastante para saber que esse tipo de conteúdo é bom para você e ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Compartilhe esse vídeo também, é um vídeo super importante que você compartilhe nas suas redes sociais, que você compartilhe no Instagram, que você compartilhe no Facebook, que você compartilhe no Snapchat, em todos os lugares. Não fique com medo de compartilhar, não deixe o diabo tomar conta da sua mente, não fique pensando no que os outros vão pensar. Pode compartilhar, passa essa mensagem para todo mundo, porque essa mensagem é muito importante. Então, fica com a gente no canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê numa próxima análise. Um abraço, fui!